acontecendo no Rio Grande do Sul. Os moradores que viveram essa tragédia relatam que o volume de água envolvido ali nas enchentes era muito maior do que o que eles já tinham visto antes. Existe até uma teoria da conspiração rolando sobre esse assunto na internet. Você acredita que nós estamos no princípio do fim? Você acredita que o apocalipse já começou aqui no planeta Terra? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas evidências assustadoras de que nós estamos nos aproximando do fim. Eu sou Carol Capel, a sua rainha do apocalipse favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo apocalíptico aqui nesse canal. Se liga nessa história maluca que eu vou te contar a partir de agora. No exato mesmo dia, a temperatura de uma região foi de 38 graus Celsius para uma temperatura negativa com neve e gelo. Oi, tudo bom? Onde que foi isso? Isso é de verdade? Sim, isso é de verdade. Aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos. A cena parecia uma cena de filme. Parecia uma cena de filme de ficção científica, mas isso aconteceu de verdade. Em 8 de setembro de 2020, os moradores do Colorado viram isso acontecendo em seus quintais. Foi um calor muito extremo, seguido de uma imensa tempestade de neve, e as linhas de energia foram interrompidas, e esse foi o prenúncio de um dos invernos mais absurdos que a América do Norte já viu. Hoje em dia, anomalias como essa estão acontecendo no planeta inteiro e com cada vez mais frequência. Os cientistas dizem que o número de casos só tende a aumentar. O aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius irá forçar a humanidade a viver a catástrofe mais assustadora dos últimos 450 milhões de anos. Será que depois disso acontecer, nós ainda teremos praias na costa dos Estados Unidos? Será que ainda irá existir Bangladesh? Porque o nível do mar está aumentando graças ao derretimento das geleiras. E tudo isso que eu contei para vocês até agora é só o começo. Nesse vídeo aqui você vai ter uma pintura, um desenho desse cenário que está prestes a se tornar realidade. Os cientistas estão especulando que até no máximo 2030, tudo isso que eu vou contar para vocês aqui irá acontecer. Em abril de 2023, por exemplo, por um motivo desconhecido, os oceanos do planeta se aqueceram mais e mais rápido do que nunca antes. A temperatura da água da superfície na costa norte-americana chegou a quase 14 graus acima do nível normal e atingiu um novo recorde nos últimos 30 anos. Isso causou o retorno de um fenômeno climático e devastador que nós conhecemos popularmente como El Niño. Mas o que caralhas é esse El Niño e por que ele é tão perigoso? Por que ele é tão devastador? Bom, o El Niño é um fenômeno que acontece quando a direção dos ventos nos trópicos muda e, por consequência, as águas do oceano aquecem mais, de 6 a 10 graus. Por consequência, a atmosfera aquece também, porque o oceano tá lá para ajudar a resfriar o planeta. E o resultado de tudo isso, o resultado desse aquecimento todo, são essas catástrofes absurdas que nós estamos vendo por aí. Como, por exemplo, as chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro em fevereiro de 2023. Em São Paulo também teve, foi em abril de 2023. Em Minas Gerais também aconteceu, foi em maio de 2023. E agora, mais recentemente, no começo do mês de setembro, nós tivemos uma catástrofe dessas acontecendo no Rio Grande do Sul. Os moradores que viveram essa tragédia relatam que o volume de água envolvido ali nas enchentes era muito maior do que o que eles já tinham visto antes. Existe até uma teoria da conspiração rolando sobre esse assunto na internet. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Quem sabe o próximo. Não é só no Brasil que isso está acontecendo, mas sim no mundo todo. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo do HAARP, que se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente, que as tempestades aqui na Europa estão malucas, doidas, algo que eu nunca vi antes na minha vida? Pois é.
Antigamente, o fenômeno do El Niño costumava acontecer a cada 5, 7 anos. Essa era uma periodicidade dele, mas agora ele está acontecendo cada vez mais forte e com cada vez mais frequência. O evento mais forte do El Niño aconteceu em 2016 e afetou mais de 90 mil pessoas no Canadá, por exemplo. Foi nesse ano que as temperaturas na Índia atingiu choquem 51 graus Celsius e afetou 330 milhões de pessoas. Gente, vocês já imaginaram 51 graus Celsius? Eu já peguei essa temperatura, foi uma vez no deserto, nos Emirados, e sério, você vira uma marmota, você não quer fazer absolutamente nada, você não quer mais viver, você desiste de viver. As temperaturas acima de 30 graus, elas são muito maléficas para a condição humana, porque elas começam a afetar os níveis de sódio e potássio do nosso corpo. E se isso começar a aumentar muito e você não repõe o sódio, não repõe o potássio, se você começa a perder muito líquido, se as temperaturas atingem 40 graus, né, o que hoje em dia é normal, é comum, é bem normal de fazer essa temperatura aí em determinadas regiões do planeta, as pessoas começam a dar defeito, elas desmaiam por desidratação. Agora imagina, 51 graus, mas essa não foi a temperatura mais alta registrada não, tá? No Kuwait, no mesmo ano, a temperatura era de 54 graus. Mesmo tudo isso acontecendo no passado, ou seja, em 2016, a temperatura do planeta, a média, está aumentando gradativamente. De acordo com experts, um super El Niño está se formando na superfície dos oceanos. E isso pode marcar o início da contagem regressiva para o fim dos tempos. Se nós não encontrarmos uma maneira de frear esse aumento da temperatura, até o final dessa década, ou seja, 2030, nós iremos enfrentar tempestades, furacões, incêndios florestais cada vez mais devastadores. E aí não vai dar mais pra gente colocar a culpa em uma tecnologia misteriosa da China, igual a gente fez lá naquela história toda dos incêndios florestais do Havaí. Para vocês terem uma ideia, em 1º de agosto de 2019, as geleiras da Groenlândia perderam 11 bilhões de toneladas de gelo em apenas um dia. Se todo o gelo da Groenlândia derreter, o nível dos oceanos irá aumentar em cerca de 7 metros no mundo inteiro. E aquela coisa, né? Eu que não queria ter uma casa na praia agora, né? Não é um bom investimento. Uma casa de frente ao mar não é bom investimento no momento. O melhor investimento para o momento do planeta Terra é comprar uma casa numa montanha. Quanto mais alto for, melhor. Fica a dica de tia Carol. Muitos cientistas acreditam que Miami e Bangladesh vão desaparecer embaixo da água em menos de 100 anos. E se todas as geleiras do planeta Terra derreterem, o nível dos oceanos irá aumentar em 65 metros. Essa água vai cobrir a Holanda, o país Holanda inteiro. E as praias que hoje você frequenta não vão existir mais. As cidades costeiras do mundo inteiro não vão existir mais. O Japão, por exemplo, só vai sobrar o topinho das montanhas e as cidades que estão acima dessas montanhas. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do impacto que isso tem hoje, na data de hoje, com a população mundial que nós temos? São 18 milhões de pessoas que perderiam suas casas. Essas pessoas se transformariam em refugiados do clima. Hoje em dia a gente tem refugiados de guerra, refugiados de determinados países, né? Mas em breve nós teremos refugiados de clima, que são pessoas que não vão poder morar mais no mesmo local que elas moravam. Você gosta de passear em New York? Acha chique passear lá? Tem um sonho de visitar lá? Bom, se eu fosse você, eu ia logo, tá? Porque, por exemplo, seus filhos, seus netos, eles não vão ter a mesma oportunidade de conhecer aquele lugar. Nossa, Carol, que cenário catastrófico! É tudo isso que você tá falando mesmo? Ou você tá exagerando porque você é apenas uma sensacionalistazinha barata? Foi bem difícil falar essa palavra, viu? Gente, infelizmente, eu não tô exagerando, não. Infelizmente, o cenário é péssimo. E esse cenário é uma estimativa do que pode acontecer. Mas quando a gente tá falando de catástrofes naturais, a gente estima uma coisa e sempre acontece uma coisa completamente diferente. Pode ser até pior do que eu estou falando. E com tudo isso que está acontecendo, os governos do nosso planeta estão preocupados com o quê?
Com o que eles estão preocupados? Eles estão preocupados em se autodestruírem em guerras por ego. Guerra por território, guerra para ver quem comanda determinado porto, determinada área. Prioridades. Alguns dizem que isso está acontecendo porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento de cumprimento de profecias bíblicas. Mas isso é só uma desculpinha para a gente se eximir das nossas responsabilidades para com o planeta. É muito mais fácil nós culparmos uma entidade sobrenatural pelos problemas que nós mesmos criamos do que a gente realmente ter a responsabilidade de falar, ai, nós falhamos, nós somos uns bostas. É mais fácil. Ah, vamos botar a culpa em, sei lá, um demônio, ou é uma profecia mesmo, ou estava escrito. A gente gosta disso, a gente gosta de historinha. Quanto mais profunda for a historinha, quanto mais bonitinha for a historinha, quanto mais sentido fizer com os nossos valores de paus no cu que nós somos, mais a gente gosta. Nós somos verdadeiramente adultos que assumem as suas responsabilidades e falam, ai, fiz merda. Não. Nós somos apenas crianças mimadas e nós culpamos tudo e todos pelos nossos próprios erros, porque é mais fácil, eu acho, muito mais fácil. Gente, quando eu erro, nunca sou eu que erro, é sempre o outro. E essa questão do planeta Terra, essa questão dos fenômenos naturais é só um pequeno exemplinho da nossa síndrome de Peter Pan. Acontece um incêndio catastrófico no Havaí. A gente se preocupa muito mais em apontar o dedo, em encontrar um culpado, né, em criar teorias da conspiração, em telhados da cor azul. É uma preocupação isso aí, gente, é uma preocupação séria da galera, do que propriamente encontrar uma solução para a situação. A gente se preocupa muito mais com uma pessoa que tem muito dinheiro, mas que diz que não tem dinheiro para comprar um milho na praia, do que com as pessoas que ficam desabrigadas dessas catástrofes naturais. Eu não vejo a mesma força na internet para falar sobre o assunto. Eu vi muitos memes e muita gente falando sobre o caso da Larissa Manoela, por exemplo, né? Eu tenho certeza que você também viu. Nós ficamos ali durante 1,5 recebendo diversos tipos de conteúdos sobre esses assuntos. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo essa mesma força para falar, ai gente, olha, coitado do marroquino, a casa caiu na cabeça dele, literalmente nesse caso aqui. É exatamente por isso que nós estamos sim vivendo o princípio do fim da nossa sociedade, do fim da nossa moralidade, do fim da nossa responsabilidade para com aquilo que é realmente importante. Hoje em dia, a gente escolhe a narrativa que a gente quer defender. E esse fim do planeta Terra como nós conhecemos, ele não é necessariamente ruim, não, tá? Talvez nós merecemos tudo isso. Nós merecemos porque nós somos o quê? Egoístas. Nós merecemos tudo isso. Nós merecemos por sermos egoístas, por sermos egocentrados, por estarmos sempre tão preocupados com os nossos próprios egos, com os nossos desejos. As nossas vontades têm que vir sempre acima das vontades dos outros. E aí a gente esquece que nós somos a humanidade. E não o CPF X, o CPF Y, o CPF Z. Bom, eu não tenho filho. E se tudo correr bem, eu não vou ter. Ah, Carol, mas quem é que vai cuidar de você quando você for velhinha? Ninguém. Caiu ali, bateu a cabeça, morreu. Acabou, gente. É simples assim. Ah, mas não consegue subir a escada. Não consegue subir a escada? Fica no andar de baixo. Ué, eu não vou ter filhos então, e os meus filhos não vão ver isso, ainda bem, né, que eu acho que não ter filhos no mundo de hoje é um ato de amor e não de egoísmo, é o contrário. E vocês já imaginaram um filho nosso, um neto nosso, vendo o planeta Terra daqui 100 anos, daqui 40, 50, 100 anos? Se hoje tá desse jeito, imagina daqui 100 anos. Ai, é bom mesmo que a NASA desenvolva logo uma maneira de levar a galera pra Marte. Porque aí ao invés de destruir a Terra, a gente para e vai destruir lá. Então parece uma profecia bíblica, mas não é não. É só o humano sendo egoísta e não tendo a responsabilidade suficiente para assumir os próprios erros. Ah, vou colocar a culpa numa entidade mágica, porque aí resolve. Aí é isso. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que eu tenha te fornecido uma crise de ansiedade hoje, mas olha, toma ali uma valeriana e vai seguir sua vida, né? Afinal de contas, nós somos quem? Nós somos o CPF XYZ. Não siga a sua vida, finja que você nunca ouviu o que eu falei aqui. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!